Tema: a voz que clama no deserto. Marcos capítulo 1, versículo 1 até o 3, que diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Podeis assentar, meus amados, vossas Bíblias abertas, acompanhando esse estudo bíblico, na qual Deus nos deu a oportunidade de examinarmos as Escrituras. Pastor, capítulo 1, versículo 2 e 3, nós vemos a legitimidade do ministério de Cristo, legitimado pelas Escrituras. É atestado pelas Escrituras em 3 formas. Demos uma introdução no primeiro estudo, e agora estamos vendo a legitimidade do ministério de Cristo aqui. E o primeiro ponto que nós encontramos é o Evangelho de Marcos apresentando a vinda de Cristo, que foi prometida pelo próprio Deus. Capítulo 1, versículo 2, nós vemos ali dizer: a vida de Cristo, ela não foi um acidente, mas foi um apontamento, ou tipo assim, algo marcado. Foi marcada essa hora, foi marcado esse acontecimento. O escritor diz que aonde Jesus chegava, o Antigo Testamento vinha com ele, pois quem não conhece o Antigo Testamento não pode conhecer o próprio Cristo. Ainda o escritor diz que o Evangelho de Cristo é o cumprimento das Escrituras. Que Escrituras, pastor? Qual Escritura? Porque os Evangelhos foram escritos depois de Cristo, mas Jesus veio, viveu a lei, viveu as Escrituras. Jesus não entrou no mundo por acaso. Jesus não entrou no mundo montado numa motocicleta, não. Jesus, a sua vida foi prometida, ela foi profetizada e ela foi preparada. A Bíblia diz que Jesus foi prometido desde os tempos eternos. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz isso. Lá fala bem assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Para quem que Deus estava falando isso? Para Adão e para Eva. Os patriarcas também falaram dele. Todos os profetas apontaram para ele. O Antigo Testamento anuncia a sua vinda, o seu nascimento. Pastor, a vida dele, o Antigo Testamento anuncia também a sua morte. O Antigo Testamento anuncia a sua segunda vinda também. Quando nós vemos o Novo Testamento agora descrever o seu nascimento, o Novo Testamento descreve a sua vida, o seu ministério, a sua morte, ressurreição, ascensão e o estabelecimento da sua igreja por meio dos apóstolos, cheio do Espírito Santo. Tudo isso estava escrito no Antigo Testamento. Nada disso foi inventado depois de Cristo. Tudo isso Jesus só cumpriu o que estava escrito. Jesus, ele está presente em todo o Antigo Testamento, e ele mesmo disse
Lá em João capítulo 5 e 39, ele fala para os discípulos bem assim, examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Pastor, se Jesus estava vivendo o tempo da lei, se os evangelhos foram escritos depois de Jesus, então Jesus estava falando de que escritura? De que escritura Jesus estava mandando examinar? O Pentateuco, a lei. Examinai as escrituras, porque tudo que está na escritura fala de mim. Desde Adão e Eva, tudo que está sendo feito, tudo que está sendo mandado fazer e obedecido, a direção é a mim. Mata o cordeiro, está referindo-se a Jesus lá na frente. Purifica a tua vida, está se referindo à tua vida lá na frente. Siga a nuvem, está se referindo a Jesus lá na frente. Pastor, quando eu vejo o segundo ponto, o Evangelho nos ensinando aqui, ele fala que a vida de Cristo, ela foi profetizada por Isaías. Marcos capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, Marcos 1 e 3, diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Isaías, o profeta palaciano. Por que palaciano, pastor? Porque ele foi um profeta que cresceu dentro do palácio. E 7 anos antes, 7 séculos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, anunciou essa mensagem. E está lá em Isaías 40, versículo 3. Lê para nós lá. Isaías 40, versículo 3. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava profetizando quem vinha anunciar, quem vinha abrir o caminho e quem vinha depois que o caminho estivesse aberto. Lê para nós bem alto. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda o nosso Deus. Isaías profetizou 700 anos antes. Voz do que clama no deserto. Pastor, outra coisa que nós aprendemos também é a vinda de Cristo. Ela foi profetizada por Malaquias também, tá? Marcos cita Isaías, mas menciona em primeiro lugar a profecia dada por Malaquias, tá? Diz 1 e 2: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Quem que era esse mensageiro? Embora Marcos faça citação de 2 profetas, ele menciona apenas Isaías, mas ali está falando de 2 profetas. E essa profecia foi anunciada também 400 anos antes de Cristo. Malaquias 3:1, lê para nós. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Malaquias profetizou 400 anos antes de Cristo. O que Malaquias profetizou também? Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Pastor, quem foi Malaquias? Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. Dá uma olhada no último livro do Velho Testamento, Malaquias. Todos que estão estudando teologia sabem que do Malaquias até Mateus, quantos anos é? 400 anos. 400 anos Malaquias falou: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro. Está se referindo a quem, pastor? Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento
A geração apóstata do período pós-exílico questionava a promessa da vinda do Messias. Malaquias diz que o Senhor vai enviar um mensageiro, mas quando ele vier, trará juízo para os impertinentes. Estavam esperando o mensageiro. Por isso que as mulheres desejavam ter filhos, porque elas pensavam: será que é do meu ventre que vai sair? Será que do meu ventre que vai sair o mensageiro? Ou será que do meu ventre que vai sair o próprio Messias? Quando eu vejo aqui, ele diz, o escritor, que diz que as palavras do mensageiro e voz, entendeu? Refere-se a quem, pastor? Refere-se a João Batista. Voz do que clama no deserto, refere-se ao João Batista. Vou enviar um mensageiro adiante de vós. Está se referindo a João Batista, não está se referindo a Jesus. Olha o que a Bíblia diz: o profeta de Deus enviou para preparar o caminho para o seu filho. Ele está vindo para preparar o caminho, ele está vindo para preparar as veredas, ele está vindo para abrir, ele está vindo para mostrar, ele está vindo para preparar o povo. Quando falando desse tal famoso João Batista, que veio para preparar o caminho, nós vemos a legitimada pelo precursor, a natureza do precursor. Natureza do precursor, capítulo 1, versículo 4 a 6, nós destacamos 3 fatos importantes sobre o precursor do Messias. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a natureza do ministério do precursor. O evangelista destaca 3 fatos. Primeiro fato é que, versículo 1, versículo 2, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, o que diz lá? Capítulo 1 e 2. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ali diz assim, eis que eu envio o meu anjo. Pastor, quem é o anjo? Quem é o anjo? Se você olhar lá no livro de Apocalipse, você já vai saber quem é o anjo. E é o anjo da igreja, eu escrevo. Entendeu? Agora nós vimos Jesus mandando o meu anjo. É o enviado dele, é o enviado de Deus. Pode não ser visto com os bons olhos pela sociedade, mas é o anjo do Senhor que Deus mandou. Agora eu vejo ali, como um emissário do rei, ele vai adiante, removendo o lixo e os obstáculos do caminho, tapando os buracos da estrada para a chegada do rei. Pastor, ele vai adiante de vós, aqui, ele vai adiante do Senhor, ele vai adiante do rei. Ele vai na frente, anunciando que o rei está chegando. Ele vai na frente, arrumando a estrada para o rei passar. Ele vai na frente, tirando as tranqueiras que estão na estrada, que vai atrapalhar. Ele vai na frente, preparando o caminho. A Bíblia diz, aqui o escritor diz, que João Batista era o mestre de obras da construção das estradas espirituais, na qual Jesus viria após ele, para caminhar nesse caminho que João, ele veio à frente abrindo. Ainda diz o escritor que nos tempos antigos, antes de um rei visitar qualquer parte do seu reino, um mensageiro era enviado para preparar o caminho. Isso incluía reparação de estradas, preparação do povo, recepção. Entendeu? Quando um presidente vai visitar um outro país, primeiro eles mandam quem? Mandam um mensageiro na frente. Hoje mandam até a segurança na frente. Para quê, pastor? Para preparar o caminho. Aqui vai ter que ter uma preparação, vai ter que ter uma recepção, vai ter que ter a chegada. Não é qualquer pessoa que está vindo, é o rei que está vindo. Entendeu? Pastor, quando eu vejo aqui João Batista sendo separado por Deus, enviado por Deus, fazendo
fazendo parte da profecia: eis que eu envio o meu anjo diante de mim para preparar o caminho. Eu vejo que João Batista preparou o caminho do Senhor, e ao conclamar a nação ao arrependimento, qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem de João Batista. Ele veio denunciando, ele veio mostrando. Quando eu vejo João Batista aqui, a sua tarefa era preparar o coração das pessoas para receber o Messias. Pastor, mas o povo não estava esperando o Messias? O povo estava esperando o Messias que a profecia dizia. Todo mundo queria o Messias. Mas olha só, João Batista veio preparar os corações para o povo receber o Messias. O Messias nasceu e o povo rejeitou. Então imagina se não tivesse vindo João Batista primeiro. Como é que o povo não teria nem percebido isso? O povo não teria nem... Mas João Batista veio na frente. Ele vai vir. Ele está vindo. Ele está vindo. Preparai, endireitai vossas veredas, porque Ele está vindo. Pastor, quando Jesus fala para os discípulos bem assim, ide pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Por quê, pastor? Porque é para nós preparar o caminho, porque Ele está vindo. Ele está vindo. A palavra de Deus fala para nós nesses dias: endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, porque o Rei da Glória está vindo. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Pastor, quando eu vejo aqui João Batista, ele é um homem humilde. Embora tenha sido proclamado por Jesus como o maior de todos os profetas, mas qual que era a grandeza de João Batista? Qual que era a grandeza de João Batista? Porque tem pessoas que acham que a grandeza é o status, a grandeza é a aparência. Qual que era a grandeza de João Batista? Mateus capítulo 11, versículo 11. Vê lá qual era a grandeza de João Batista. Mateus 11, 11. Quem achou já pode ler. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Pastor, como é que Jesus identificou que João Batista foi o maior de todos, irmã Cleusa? O maior de todos. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Aonde que eu vejo que João Batista foi o maior de todos? O que diz o capítulo 1, versículo 7 de Marcos? 1 e 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Pastor, eu vejo que ele se sente indigno de fazer o papel de um escravo. O escravo, irmã Marivone, era o local, era a classe mais baixa que existia. Além para baixo do escravo não tinha mais. Escravo é escravo. O escravo, quando chegava alguém na porta da sua casa, o escravo ou o servo, como nós já aprendemos, ele ia lá, desatava a sandália dos pés do visitante, tirava a sandália, lavava os pés do visitante. Entendeu? Esse era o trabalho do escravo, guardava as sandálias no local. Agora lá vem Jesus. E João Batista, se ele se comportasse como servo ou como escravo, já estaria bom, porque a Bíblia não chama a ser escravo. A Bíblia não chama a ser servo. Mas João Batista, nem disso daí, ele não se achava digno. Ele dizia: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Por isso que ele
foi considerado por Cristo o maior de todos os profetas. Por quê, pastor? Porque ele não se achava digno nem de ser servo, quanto mais servo. O servo ainda tinha direito de desatar as sandálias dos pés. João Batista diz: eu não sou digno nem de fazer isso, não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Olha aqui o que a Bíblia fala. Ele se sentia indigno como fazer o papel de um escravo, ou seja, desatar as correias das sandálias de Jesus. Está lá no capítulo 1, versículo 7. Aí você sabe por que Deus, ou Jesus, lá no Mateus capítulo 11, versículo 11, compara ele como o maior de todos. Pastor, mas Pedro não foi maior que todos? Pastor, Pedro teve que pegar a bacia, e Jesus teve que lavar o pé de Pedro, e mesmo assim ele não queria. Jesus teve que ensinar Pedro a ser servo. João Batista era servo. João Batista era servo. Ele sabe quem ele é e sabe quem é Jesus. Pastor, nós precisamos saber quem nós somos e quem ele é. Se nós fazer que nem João Batista, não sou digno nem de desatar as sandálias. Pastor, mas lá vem Jesus. Quem é que vai batizar Jesus? Eu vou batizar Jesus. Opa! Eu vou batizar Jesus. Ah, sabe quem batizou Jesus? Eu. Aí ó, bate bastante foto, porque é eu que estou batizando Jesus. Aí ó, vê se pega um ângulo bem legal aqui, porque é eu que estou batizando Jesus. Aqui ó, aqui ó, dá um sorriso lá. Pronto, agora vai. E depois, meu amigo, toda a vida que vai pregar, eu batizei Jesus. Eu batizei Jesus. Fui eu que batizei Jesus. Fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz isso. João Batista disse bem assim: eu não sou digno nem de mexer na sandália dele. Está cheio de gente na face da terra com esse comportamento. Está cheio de gente hoje querendo ser alguma coisa, mas não sabe ser servo. Não sabe ser servo. João Batista nos ensina algo, e Jesus testemunha a vida de João Batista em Mateus 11:11, dizendo que ele foi maior que todos os profetas. Por quê? Porque em Marcos capítulo 1, versículo 7 diz que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Mas era o mestre, o Messias, sim. Mas era para ele aparecer e não João Batista. Entendeu? Quando eu vejo isso, ele é como uma telefonista, pastor. O que a telefonista faz? Você liga lá, né, para a telefonista: eu quero falar com fulano, ok? A telefonista só te direciona e depois sai da conversa. A telefonista sai da conversa. Ela só pega com quem? Ah, sim, já vou passar. Já passa. João Batista foi uma espécie de uma telefonista. Ele só fez o intercâmbio, só preparou o caminho e depois deixou Jesus. Pastor, quantas vezes Deus quer nos usar como intercâmbio? Deus quer nos usar como alguém que prepara o caminho, mas aí a gente quer o caminho, pega o caminho e o Jesus onde é que fica? Jesus não aparece, só aparece eu. Só aparece eu. Não, Jesus quer te usar, Deus quer te usar para apresentar Jesus, para mostrar Jesus, para direcionar as pessoas a Jesus. Não, pastor, eu tenho que aparecer aqui. Tem que ser ao contrário, eu tenho que usar Jesus para eu aparecer. Não, Jesus quer te usar para ele aparecer. É muito diferente. Outra coisa que nós vemos aqui, ó, ele é como uma telefonista, só abre o caminho para você entrar em contato com a pessoa que deseja falar. Quando essa pessoa entra em cenário, ele sai de cena. Ainda diz aqui, ó, que João Batista claramente exaltou a Jesus e não a si mesmo. O que diz em João capítulo 3? João capítulo 3, versículo 25. João 3 e 25 até o 30. O que diz lá? João Batista claramente ele exaltou a Jesus.
e não a si mesmo. João capítulo 3, versículo 25 a 30, lê para nós. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. Olha só. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão. Está falando de quem? Quem é que estava lá no Jordão? Está falando, Rabi é mestre. Antes de Jesus vir, quem era considerado mestre, quem era considerado o professor, quem era considerado o pastor ali, era o João Batista. Tanto é que ele tinha discípulos também. Então os discípulos dele foram falar com ele, chamando ele de mestre, Rabi, que era a palavra daquela época, entendeu? Se fosse nos dias de hoje, seria pastor, entendeu? O que diz lá? Do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se ele não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que diz: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha só que interessante o que o João Batista nos ensina em João capítulo 3, 25 a 30. Houve então uma questão entre os discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de João. De João. E um judeu acerca da purificação. Tá? E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Os discípulos chegaram perguntando: sabe, João, aquele que tu dava testemunho, aquele que tu batizou, aquele lá, pois é, todo mundo está indo lá com ele, sabe aquele? Sim. João Batista sabia de que eles estavam falando. Estavam falando de Jesus. Entendeu? Agora eu vejo, olha aqui, ó. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Pronto, o que João está querendo falar aqui? Tudo que eu falei para vocês está se cumprindo. O que eu falei foi o que eu recebi de Deus. Entendeu? Está se cumprindo. Nenhuma palavra que não se cumpre é porque não é de Deus. Sempre ensinei a igreja. Entendeu? Pastor, agora veja aqui, ó, e João falando ainda: vós mesmo me sois testemunhas do que eu disse. Pastor João Batista traz eles para o lado dele e diz assim: ó, vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo tudo que eu falava para vocês, que eu vim preparar o caminho para ele, agora vocês estão vendo o que ele está fazendo? Pois é, vocês são testemunhas do que eu falei. São testemunhas. Quantas coisas, pastor, que às vezes a gente ensina na igreja, e os irmãos são testemunhas que nós ensinamos na igreja, e hoje vocês veem acontecer, e acontece, pastor, e vocês veem com os próprios olhos. Isso é um sinal que vós sois as testemunhas do que? Do que veio do céu e está acontecendo agora. João Batista está falando isso, está falando para os discípulos dele, e ainda o que ele diz? Olha aqui, ó, aquele que tem a esposa, não é o caso de João Batista, entendeu? Aquele que tem a esposa é o esposo. Quem que é o esposo? Jesus. Quem é a esposa? A igreja, nós. Entendeu? Então, peraí, nós já estamos entendendo uma coisa. O que nós estamos fazendo aqui na terra? Preparando a esposa, cuidando da esposa, porque a esposa não é nossa. Embora muitos aí achem que a igreja pertence para eles, muitos aí acham que a igreja é deles, muitos aí acham que a igreja tem que ter a aparência deles. Não, a igreja, ela é a noiva, e a noiva é
é do noivo e ela só tem um dono, se chama Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, Senhor dos Senhores. Esse é o noivo e é dele que pertence a noiva e de mais ninguém. Quando eu vejo João Batista falando aqui, ó, aquele que tem a esposa é o esposo e não eu. Ele está dizendo que ele é o amigo do noivo, amigo do noivo, amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. O amigo do esposo, ele se alegra em ouvir a voz do esposo. Entendeu? Tem gente que não acha a voz do esposo uma alegria não, viu? Ouviu a voz do esposo é uma perturbação, misericórdia. A voz do esposo, sabe qual é a diferença da voz do esposo? É que o esposo fala a verdade. O esposo fala a verdade. O esposo, ele ama, mas ele ama e ele corrige quem ama. Isso é o esposo. Pastor, ainda diz aqui, ó, o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Pastor, quantos amigos do esposo nós temos aqui? Temos amigo do esposo aqui? Dá para se alegrar com a voz do esposo? Quando se ouve a voz do esposo, você sente paz, você sente uma alegria, você sente um renovo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Por que, pastor? Não sentirão mais alegria em ouvir a voz do esposo. Quando o versículo diz aqui, ó, assim pois já essa minha alegria é cumprida. Por quê? Porque ele sabia que a missão dele era abrir o caminho. A missão dele era abrir o caminho. E ele estava preso agora. Estava preso. Ficou um bom tempo preso. Por quê, pastor? Porque ele continuou pregando a verdade. Não é só porque Jesus apareceu que eu vou parar de trabalhar. Não, Senhor, vou trabalhar junto aqui. Aliás, olha o versículo final aqui, ó. E é necessário, João Batista falando para os discípulos dele, entendeu? É necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista está falando, olha, não gera ciúme não, viu? Não vai por não tem problema não. Mas o João Batista, ele também está fazendo um grupo de discípulos lá, não tem problema. Eu estou vindo pregar a vida dele. Agora, eu, na minha palavra, na minha chamada, vai terminar, já está com os dias contados, mas ele vai continuar. Ei, sigam ele. Porque o que eu não consegui ensinar para vocês, ele vai ensinar. Continua. Convém que ele cresça e eu diminua. Claro que você vai diminuir. Se você ver mais para frente, nós vamos estudar, a cabeça dele vai para uma bandeja. Convém que ele cresça. Eu vou me diminuir por amor a dele. Eu vou me diminuir aqui por amor a ele. Entendeu? Vai valer a pena, não tem problema. Vai valer a pena. Ele vai engrandecer e eu vou diminuir. Pastor, outra coisa que nós aprendemos aqui é que ele reconheceu a superioridade de Cristo quanto à sua pessoa e quanto à sua missão. Ele reconheceu. Não, mas agora Jesus chegou, agora vai começar a querer fazer do jeito dele. Mas eu estava fazendo do meu jeito. Não deu contradição ali, sabe por quê? Porque João Batista estava fazendo do jeito que Jesus fazia. Sabe por que muitas igrejas dão contradição? Porque certas igrejas têm transformado os seus púlpitos, as suas naves de igreja, tem transformado numa espécie de quê, pastor? De boate, tem transformado numa espécie de quê? Danceteria, transformado numa espécie de quê, pastor? De tantas outras coisas, menos de igreja. E aí você vê contradição entre A, B e C. Por quê, pastor? Eu não vejo contradição entre João Batista e Jesus, porque João Batista pregava a palavra que Jesus pregava a palavra também. Era a mesma palavra, era o mesmo jeito, era a mesma maneira. Não deu, simplesmente continua. E Jesus continuou e não deu nenhuma contradição. Por que dá tanta contradição hoje? De uma igreja para outra, é que um prega a palavra, o outro prega outro
outro tipo de palavra. Agora, se for pregar a mesma palavra de Jesus, não vai dar contradição. Não vai ter líderes se enfrentando na justiça. Não vai ter escândalo na sociedade. Por quê, pastor? Porque é a mesma palavra. Agora, quando um e a espécie vai lá, prega assim, e outro vai lá, prega assado, aonde fica Jesus aí? Se a Bíblia diz, eu sou o caminho, aqui, ó, todos eles têm que andar no meu caminho. A palavra de Deus não pode se dividir em caminho para A, caminho para B, caminho para C, caminho para D. Não, a palavra de Deus é o caminho. E A, B e C tem que entrar no caminho. Caso contrário, não faz parte da igreja de Cristo. Não é noiva. É isso que nós temos que aprender, meus amados. Não tem outro caminho. Quando eu vejo João Batista dizendo, olha aqui, ó, convém que ele cresça e eu diminuo, é que eu pregava a vinda dele, e agora ele vai continuar pregando, mas é a mesma palavra. Arrependei-vos, endireitai os vossos caminhos. Ele pregava o que estava escrito nas escrituras. Malaquias pregou, Isaías pregou, e João Batista pregou, e Jesus continuou pregando e disse para nós, ide pregai o meu evangelho. Arrependei-vos, endireitai os vossos caminhos, o noivo está voltando. Outra coisa que nós vemos aqui é a voz que clama no deserto. Voz que clama no deserto, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, o que diz lá? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Por que voz que clama no deserto? Por que não na cidade, pastor? É uma grande diferença. Quando Jesus estava começando o ministério dele, Mateus capítulo 4, depois do Rio Jordão, eu vejo que Jesus, ele saiu e foi para onde? Foi para o deserto. Foi direcionado pelo Espírito de Deus, foi para o deserto. E Satanás aparece para ele e diz bem assim, ó, vamos para a cidade. Não é hora de ir para a cidade agora. Não vamos para a cidade, rapaz, vamos lá. Vamos para as alturas então. Não é hora de eu ser exaltado agora. Mas rapaz, então aí satisfaz a tua carne. Não é hora de eu alimentar a minha carne. Entendeu? Existe pão que é cozinhado em cima de fezes. Esse tipo de pão não posso comer. Né, Mateus? Quando eu vejo João Batista, embora seja da classe sacerdotal, porque João Batista era filho da linhagem sacerdotal. Quem era pai de João Batista? Zacarias. O que Zacarias era? Sacerdote. João Batista, linhagem sacerdotal. Entendeu? Um levita. Foi chamado por Deus, pastor, para ser o quê? Profeta. É bem diferente. Pastor, mas não. Profeta é uma responsabilidade muito pesada. Ele não prega no templo, como Isaías. Isaías só gostava de profetizar no palácio. E ainda a profecia de Isaías era: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Tem tanto profeta na face da terra que só sabe profetizar para os outros. Entendeu? Só sabe profetizar para os outros. Por que só sabe profetizar para os outros? Porque tem o rei Uzias ali, que dá o respaldo, né? Se der alguma coisa errada, o rei ali vai dar, porque eu sou o cara. Aí Deus permite o rei morrer e o cara fica sem respaldo. E aí? Aí tem que correr para o templo, né? Aí no templo ele enxerga o altar e o anjo vai lá e purifica ele. E depois que ele é purificado, ele começa a dizer: ai de mim, ai de mim. Ô irmão, mas o irmão lá está primeiro é ai de mim. Mas o irmão lá, mas primeiro é ai de mim. Mas você viu que o irmão mais primeiro é ai de mim. Você viu o irmão lá? Ai de mim. Ai de mim. Né? Quem é purificado com a brasa do altar, primeiro vai se enxergar, para depois começar a enxergar a vida do irmão. Agora eu vejo João Batista sendo chamado para ser um profeta. O que diz aqui, ó? Ele não prega no templo, nem nas praças da cidade santa
a elite judaica, não. Ele não está lá no meio do clã, ele não está lá no meio da fama, ele não está lá no meio, não, Senhor pastor. Ele prega no deserto, na Judeia, as terras ruins e ondulosas, localizadas entre as montanhas e o Mar Morto. Esse era o local que João Batista pregava, entre montanhas e o Mar Morto. Aplica-se isso para nós agora, pastor. Montanhas, locais de difícil acesso, tenho que sofrer para subir. Mar Morto, local que não tem vida. Então o que eu vou encontrar ali? Nada. Ali era o local onde João Batista pregava. É muito fácil pregar na igreja cheia. É muito fácil pregar com a igreja cheia. Tem uma mensagem, eu gosto muito de ouvir, eu ouço sempre: aprendendo missão na casa de Maquir. É muito fácil pregar com a igreja cheia. Eu quero ver você pregar com a igreja vazia, com a mesma unção que você pregaria com a igreja cheia. Eu quero ver você pregar olhando para os bancos, vendo eles cheios, tendo fé que eles estão cheios. Não, pastor, não me motiva, não dá nem para sair de casa. Aliás, para alguns não vai pagar nem o cachê, pois é. Mas não é isso que o João Batista nos ensina. João Batista na Bíblia diz, Malaquias fala, Isaías fala, ali nós vemos: voz que clama no deserto. Por que voz que clama no deserto? Porque, pastor, ele não é um eco, é uma voz, ele é a própria boca de Deus falando. Agora eu vejo que no deserto era um local onde o povo de Deus nasceu. Se lembra que Deus vai resgatar o povo dele lá no deserto? Pastor, mas o povo de Israel já era povo de Israel. Não, ele era um povo escolhido, mas não tinha aliança. Deus fez aliança com o povo de Israel no deserto, lá na frente do Monte Sinai. Quando o povo chegou no Monte Sinai, Moisés subiu, ganhou a lei, aí trouxe, passou para o povo: pronto, é assim, faremos assim, farão assim. Se obedecerem, vocês serão meu povo. Ok, nós obedeceremos. Então a partir de agora, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Se me obedeceres, eu abro as portas do céu e eu mando chuva serônica, a chuva temporã, e eu mando fruto para a terra, e eu repreendo toda a praga, e eu tiro tudo. Agora, se vocês me desobedecerem, eu fecho as portas do céu, e faltará pão na vossa mesa. Pastor, quando eu vejo que foi ali que recebeu a lei, aonde, pastor? Deserto. Foi ali também, pastor, que presenciou os milagres de Deus e usufruiu a sua direção aonde? Deserto. Foi no deserto que o povo viu a nuvem fazendo sombra no momento de calor. Foi no deserto que o povo viu uma tocha de fogo aquecendo eles no momento de frio. Foi no deserto que o povo viu as codornizes vindo e alimentando eles com a carne. Foi no deserto que o povo viu a rocha derramar água. Foi no deserto que o povo viu os murmuradores ser engolidos vivo. Foi no deserto. Foi no deserto que o povo viu a Miriane ficar leprosa porque falou mal do servo do Senhor. Foi no deserto. E agora eu vejo João Batista no deserto, clamando, adorando, servindo a Deus e se preparando para vir anunciar o Rei da Glória. Quando eu vejo, o escritor diz que João Batista, ele escolheu pregar no deserto por 4 razões. Primeira razão, pastor, está ali. Primeira razão: por que ele escolheu pregar no deserto e não pregar nos holofotes da cidade? Por quê? Ele escolheu distanciar-se de qualquer distração. Quantas vezes as coisas da terra, da cidade,
Entendeu? As coisas desse mundo nos distraem das coisas de Deus. Quantas vezes, pastor, você acha que se João Batista estivesse na cidade, como é que ele iria se preparar na cidade? Não tem, pastor. A cidade oferece tantas coisas, a cidade nos envolve com tantas coisas, as coisas da cidade nos deixam presos com tantas coisas. Hoje nós temos 24 horas amarrados com as coisas da cidade. Nós precisamos ir para o deserto para nos desconectar com essas coisas da cidade, senão nós não temos tempo para Deus. João Batista, ele pensou assim, quem sabe só no deserto. Se fosse nos dias de hoje, no deserto eu não vou ter Wi-Fi, no deserto eu não vou ter telefone, no deserto eu não vou ter conta, no deserto eu não vou ter horário, no deserto eu não vou ter chegar, sair, não vou ter barulho, no deserto eu não vou ter ninguém me atrapalhando quando eu estou orando. No deserto é assim, pastor, mas você está sozinho? Não, eu não estou sozinho, eu tenho meus amiguinhos junto. Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Claro que tem os inimigos também. Tem uns bichinhos que vêm lá te atrapalhar também, mas não tem problema. João Batista, ele distanciou, ele escolheu por causa de distanciar-se de qualquer distração. Quantas vezes você tem algo marcado com Deus e as coisas desse mundo te distraem, te faz desmarcar rapidão, é 2 toques. Por quê? Porque as coisas de Deus não são prioridade. Então você desmarca, mas se você estiver no deserto, você não desmarca não. Você sabia que quando está no deserto, você deseja estar na presença do Senhor? E muitas das vezes Deus permite o deserto para nós. Por quê, pastor? Porque às vezes a bonança nos distancia de Deus. Então Deus permite o deserto. O próprio Paulo fala. Ele diz assim, ó Deus, tira o espinho da carne. E Deus fala para mim assim, não vou tirar não. Minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O teu espinho é o deserto. Tu vai ficar com o espinho aí pronto. Por quê, pastor? Porque aí eu vou ouvir uma voz vindo do deserto. É a tua, e eu reconheço a voz do clamando. Eu reconheço a voz de quem está clamando. Eu reconheço a voz de quem está clamando. Eu não gosto da voz de quem reclama. Agora quem clama, eu gosto da voz de quem clama. Pastor, quem está no deserto clamando, Deus se levanta do seu trono para vir ao seu encontro. Mas é no deserto que a voz soa mais fácil aos ouvidos de Deus. Aleluia. Pode ser que tu está no deserto, só clama. João Batista gostava de clamar lá no deserto. Talvez se ele clamasse na cidade, os fariseus olhavam para ele e diziam assim, vamos parar com isso aí, viu? Essa meninice, essa coisa aí que eu acho que nem é de Deus esse negócio aí, vamos parar. Aí não, ele vai para o deserto, lá ele pode gritar à vontade. Lá a intimidade dele com Deus, né? A Bíblia diz, quer conversar com Deus, entra no teu quarto e ó, fecha a porta. Se tu desconfiar, tira a chave, leva junto contigo, para ninguém te atrapalhar na hora que tu está contato com Deus. Segunda coisa que João Batista escolheu o deserto para se preparar, era, pastor, para chamar a atenção do povo. Chamar a atenção do povo. Eu acho interessante, pastor, que João Batista, ele foi um pregador diferente. Ele foi diferente, ele chamou a atenção do povo. Quem é o povo? Os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei, os saduceus, os homens religiosos que andavam com pomposidade, alongavam suas franjas e todo mundo via eles como o homem santo, o homem cheio, o homem pá. Agora aparece João Batista lá do deserto, um homem todo queimado do sol, o homem com a cara toda queimada do sol, as suas roupas não eram de microfibra, os seus ternos não eram importados, a sua mensagem não era como uma oratória, não, porque ele era diferenciado, ele tinha uma diferença na vida dele, ele era o homem do deserto. Uma coisa ele tinha, resistência. Ele era um homem que tinha resistência, porque não é qualquer um que enfrenta deserto. Nós vemos cristãos hoje que não pode passar por qualquer desertozinho e já desiste, já para, já sai da igreja, já desvia, já entrega o carro, já não quer mais fazer mais nada, pastor. João Batista, ele veio do deserto, ele sabia enfrentar as lutas, ele sabia
diferença quando você é preparado no deserto. Até Jesus foi preparado no deserto. Até Jesus não correu do deserto, não precisava, porque ele era filho de Deus. Não, vamos para o deserto. E o Espírito Santo levou ele para o deserto. Vamos lá, meu filho, vai se achando não, você vai para o deserto também. Vai. E lá vai Jesus para o deserto. 40 dias no deserto. Ah, mas eu sou filho de Deus, está tudo certo. Ah, sou filho de Deus, não tem luta. Filho de Deus não tem provação. Filho de Deus não passa miséria. Filho de Deus não passa tentação. Filho de Deus é filho de Deus. Daqui a pouco chega alguém encostando do teu lado. E aí, bro? Tudo beleza? How are you? Yes? Uai, tu não é filho de Deus? Tu não é filho de Deus, cara? Porque hoje o jeito de falar do cristão é que nem o do mundo também. O jeito de vestir do cristão é que nem o do mundo também. As atitudes é o mesmo. E às vezes o próprio Satanás vem falar com o cristão do jeito do mundo, e o cristão fala com o Satanás do jeito do mundo. Agora eu vejo o Satanás falando para Jesus: e aí? Tu não é filho de Deus? Sou. Mas por que tu está aí nessa situação? Filho de Deus passa necessidade? Não estou passando necessidade. Filho de Deus está aí com dor de barriga, com fome? Não estou passando fome. Filho de Deus está passando por miséria? Não estou passando por miséria. Filho de Deus está caminhando a morrer? Eu ainda não morri. Jó falou: meu Redentor vive. Até no último minuto eu sei que Ele vai agir a meu favor. Ei, não toma decisão precipitada, não. Não diga que está tudo acabado, não. Você está dando ponto para Ele. Você precisa aguentar firme até no final. É só 40 dias no deserto, o tempo está passando. Os anjos já estão preparando uma grande ceia para te recepcionar no deserto. Mas se tu desistir na metade do caminho, tu vai ser um fracassado no deserto. Quando eu vejo Jesus falar isso, eu vejo que Jesus também chamou a atenção. Agora, pastor, quando Jesus entra na cidade formosa, estava esperando o rei dos judeus, um grande líder, um grande cara. Agora Jesus pega, monta num jumentinho e entra na cidade montado num jumentinho. Pastor, e olha o pelotão de segurança que tem ali, ó. Olha só a guarda que vinha fazendo escolta, protegendo Jesus. Ex-prostituta, ex-cegos, ex-aleijados, pescadores, cobradores de impostos, publicanos. Lá vem Jesus, não vem numa carruagem, porque hoje tem que ser um carro, senão não dá para fazer missão, não dá para fazer a obra do Senhor. Tem que ser um carro zero, tem que ser um carro novo, tem que ter o ar-condicionado, senão não sai. Não tem, pastor, nós vamos chegar com a roupa toda molhada. Jesus pega e monta num jumentinho e diz: eu vou mostrar para vocês o que é alguém que se preparou no deserto. Lá vem Jesus, montado no jumentinho, entra na cidade, e aqueles que estavam esperando o grande homem, rei dos judeus, se decepcionam. Isso aí não é o nosso orgulho, isso daí não é a nossa referência. Entendeu? Hoje nós vemos nas redes sociais, não pode o camarada se destacar um pouquinho, que ele já escreve embaixo: você me representa nada, o único representante meu é Cristo Jesus, nada mais. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e põe na sua força o seu poder. Sabe por que o povo está sofrendo hoje? Porque o povo aprendeu a acreditar no homem, o povo aprendeu a depender do homem. Está na hora de nós voltar nossos olhos para cima, para Ele. A Bíblia diz que se o meu povo se arrepender, Ele vai vir e sarar a terra. É fácil. O homem aprendeu a depender do seu bolso, a depender do seu ego. Aí que o homem está sofrendo, porque é uma decisão errada atrás da outra. Agora olha para cima, aprenda a depender dele. Pastor, mas para depender dele é deserto. Pois é.
Eu convido você a ser um João Batista, uma pessoa que distancia-se daquilo que te distrai, um crente que chama a atenção do mundo porque você é diferente. A Bíblia fala bem assim, irmã Zélia: e vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E vereis a diferença. João Batista veio e mostrou a diferença. Pastor, ele era um homem mais encrenca, nós vamos aprender mais para frente nos estudos. Ele era um homem mais encrenca pesada, encrenca que hoje talvez nós teríamos medo de arrumar, irmã Daniela, mas ele arrumou. Ele chegou a dizer assim, ó, raça de víbora, falando para os grandes religiosos da época, os homens famosos que achavam que Deus são donos da verdade, são idolatrados hoje. Por isso que estou dando mau testemunho na mídia. Não sai aí, está todo mundo se escandalizando por causa disso. Por quê, pastor? Olha só que interessante. João Batista chegou pregando a verdade, mas ele não tinha vínculo com ninguém da cidade. Entendeu? A vida dele era separada. Ei, ninguém endossou minha mão aqui não. Eu estou falando a verdade. Ninguém está me pagando aqui não. Eu estou falando a verdade. Porque hoje tem pregador que cobra para pregar. Cobra pesado. E aí tem que pregar só o que o pastor manda pregar. Não, Senhor, não existe isso. A despesa tudo bem. Agora cachê não. E se for para ser assim, eu prefiro ser João Batista, viver do deserto. Nós vamos aprender que gafanhoto também sustenta. Entendeu? Mesmo o estômago que recebe a picanha, recebe o gafanhoto também. A diferença é que para chamar de raça de víbora tem que ter coragem, tem que ter preparação no deserto. Terceiro ponto que João Batista escolheu ir se preparar no deserto era para romper com a hipocrisia. O que é a hipocrisia, pastor? Hipocrisia, Jesus chamava os fariseus de hipócritas, Jesus chamava os saduceus de hipócritas. Por quê, pastor? Porque eles falavam algo que não viviam, eles pregavam algo que não viviam, eles cobravam algo que eles não viviam, eles viviam uma vida, mas não condizia com o que eles pregavam. Eles, na frente das pessoas era uma coisa, por trás era outra. Jesus chamou eles de hipócritas, e João Batista se preparou no deserto, longe da hipocrisia, para quando ele chegar a pregar, ele vinha pregar o que ele vivia, pregava o que ele vivia, pregava a palavra do mestre. Pastor, não tenho vínculo com você, a palavra é essa e pronto, aceita, não aceita, não quero nem saber. João Batista era assim. Ele não tinha aliança com ninguém. Ele não tinha, pastor, ele não estava na mão de ninguém. Ele se preparou no deserto. E quando ele veio para falar a verdade. Não tem problema se eu ficar sem pouso. Não tem problema se eu ficar sem recepção. Não tem problema se ninguém me der comida, ninguém me der a hospedagem. Não tem problema. Eu durmo debaixo de uma árvore mesmo. Agora ninguém vai tirar a palavra da minha boca. Era por isso. Ele foi para o deserto para fazer diferença. Quer fazer diferença, meu amado? Vai para o deserto. Viva no deserto. Não se contamina com as coisas da cidade. Quando eu falo coisas da cidade, eu estou dizendo as coisas desse mundo. Não se iluda. Pastor, mas como eu queria ser assim que nem o fulano, ser assim que nem o ciclano, ter tanta gente ali. Meu Deus, pastor, ser ali ovacionado. Meu Deus, cuidado. Isso aí é o olê da cidade. Eu prefiro mais a voz no deserto. Sabe por quê? Porque no deserto você faz assim, ó: Deus, 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 Deus. Onde tu estás? E tu vê aquela voz indo longe. Fala comigo. Daqui a pouco você pensa, Deus não está falando. Daqui a pouco vem um ventinho gelado.
Daqui a pouco cai um manazinho na tua casa. Daqui a pouco vem uma codorniz na tua mesa. Daqui a pouco uma pedra jorra água fresquinha para você. E você não sabe, meu Deus, aqui não tem nada, mas Deus está provendo. Quando eu vejo João Batista indo para o deserto, para distanciar-se de qualquer distração, para chamar a atenção do povo, através da sua vida, através do seu bom testemunho, através de uma vida que não depende desse mundo, mas depende daquele lá, ó. Pastor, eu vejo também para romper a hipocrisia dos líderes religiosos que preferiam o conforto em vez de fazer a obra do Senhor. Entendeu? Os líderes religiosos que preferiam o conforto em vez de fazer a obra do Senhor. João Batista veio para fazer a diferença. João Batista tinha experiência. Para ele sentar do lado de uma oliveira era, meu Deus, que coisa gostosa. Por que, pastor? Porque no deserto não tem oliveira. Para ele sentar do lado do Rio Jordão era 2 toques, gostoso, meter o pé na água, ai que gostoso. Por que, pastor? Porque no deserto não tem rio. Quem vive no deserto se contenta com qualquer coisa, com pouco, não reclama, não faz chantagem psicológica, sabe, irmão? Quando vem alguém, aí você fala bem assim, ai, irmão, estou passando por uma dificuldade, uma luta, mas fica lá se lamentando. Aí a pessoa se constrange, pega e vai lá e faz um monte de coisa para você. Aí você acaba pegando esse costume, entendeu? Ah, isso não é vida de deserto, não. Você está reclamando no deserto, porque quem vive no deserto gosta de provisão. Sabe o que é provisão? Provisão é deixar Deus trazer para você. Isso se chama provisão. Provisão não é barganha. Tem gente que gosta de fazer barganha e Deus não se agrada disso. Você não precisa fazer barganha com ninguém. Eu sou prova disso, meus amados irmãos, e muitos irmãos que nos acompanham é prova também. Você não precisa fazer barganha com ninguém. Quando você menos espera, está virando as costas, está saindo, está indo embora, daqui a pouco, pastor, ó irmão aqui, ó. Faça com alegria. Faça sem interesse, que Deus Ele prepara anjos para vir a teu encontro, e você não precisa ficar ali fazendo barganha, reclamando, se lamentando, fazendo pressão psicológica, como que se as pessoas tivessem algo para, eu tenho que agora, meu Senhor não tem que nada. Você é chamado por Deus, quem te comissionou é Deus, é Ele que prepara a tua mesa, é Ele que prepara as tuas vestes, é Ele que cuida de você, é Ele que dá a palavra para te pregar também. Espera no Senhor que o anjo está no teu caminho. Não faça barganha que não vai dar certo. Não adianta dizer que é Deus uma coisa que você está barganhando. João Batista, ele não fazia isso porque ele estava longe da cidade. Na cidade se fazia isso. Na cidade do diácono Madael, eles negociavam na porta do templo. Na cidade, na porta do templo, estavam lá os sacerdotes negociando. E aí não precisa trazer bode de casa não, não precisa trazer cordeirinho de casa não, ovelha de casa não. Vem até aqui para ninguém pensar que vocês estão em pecado. E aqui a gente negocia aí, tu dá uns troquinhos para mim, pá. Jesus entrou naquele templo, irmã Marivone. Meu Deus, se nós fosse hoje imitar Jesus como Jesus fez naquela época, nós é tudo preso. Entendeu? Na cidade se pagava profeta para sentar na mesa, para profetizar o que aqueles queriam ouvir. Na cidade acontecia assim. Acabe fazia isso. Acabe e Jezabel pagava, patrocinava, trazia profeta não sei da onde, para quê? Fica aqui, eu vou te patrocinar e tu vai profetizar aqui, ó. Tu vai sair de casa em casa profetizando aquilo que eu vou mandar profetizar. Até que se levantou um Elias,
E foi lá e deu o dedo na cara de Acabe, e diz assim, ó, não vai chover. E agora eu quero ver o teu dinheiro fazer os profetas de Baal fazer chover. Hoje nós estamos vivendo esse tempo, entendeu? Profetas que estão, Acabes que estão patrocinando profetas. Esses tal Acabes aí não conseguem sair do problema que eles mesmos arrumaram. Se fossem homens e mulheres de Deus, eles estariam vivendo uma vida de exemplo, não estariam dando mau testemunho, não, estão fugindo. Elias não fugiu, Elias correu do lado, irmã Daniela. Eu sei que tu não vai me botar para dentro do carro, não tem problema, eu sou preparado no deserto, eu tenho preparação física. Eu tenho preparação física. Eu vou correndo do lado da tua carruagem. Enquanto você tem o teu conforto na carruagem, eu tenho o meu conforto no Senhor. Enquanto o teu sustento está vindo nessa carruagem, o meu sustento vem do Senhor. E ainda eu provo para ti que eu vou chegar 5 quilômetros antes de você. Porque o teu dinheiro não vai trazer a força, a coragem, a autoridade, o sustento, a saúde que o meu Deus está trazendo para mim. Tu pode não me dar, tu pode diante do povo aqui me fazer eu andar a pé, fazer eu passar, não tem problema. Tu vai sempre chegar por último. Sempre tu vai chegar por último, porque maior é que está conosco do que o que está com eles. Outra coisa que eu vejo para nós encerrar rapidinho. Sabe por que o profeta João Batista escolheu o deserto? Para cumprir, irmã Cleusa, a profecia de Isaías. Qual que era a profecia de Isaías? Qual que era a profecia de Isaías? Isaías 40, versículo 3, lê para nós lá. O que diz lá? Isaías 40, versículo 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo. Está vendo? Vereda a nosso Deus. Está vendo? Sabe por que o profeta João Batista, ele preferia o deserto? Porque lá no deserto não tinha esse negócio de fazer pressão psicológica, não. Lá no deserto, você vem do deserto, você começa a pregar e você não tem vínculo com ninguém. Aqui no deserto você não sabe nada. No deserto você não conhece nada. Quem tem vida do deserto tem comunhão com Deus. E Deus coloca a palavra na boca dele ou dela e fala o que Deus está te mandando. Pastor, e alguém chega assim, você pregou a minha vida. Não tem problema, Deus me revelou lá no deserto. Ninguém me passou nada não. Infelizmente. Deserto. Ele gostava de deserto, porque no deserto, vindo do deserto, ele conseguia cumprir a profecia. Quantas das vezes Deus tem um chamado para nós? Deus tem um ministério para nós, Diácono Valério. Deus tem um caminho para nós. Deus tem uma direção para nós. E muitas das vezes a cidade nos faz sair da direção. Por quê, pastor? Porque os desejos da cidade são outros. A Bíblia mesmo diz: os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus desejos não são os meus. Os teus projetos não são os meus. Então eu prefiro ficar no deserto, João Batista falou. Porque no deserto eu estou cumprindo a profecia. A Bíblia fala: a voz que clama do deserto. A palavra clamar significa clamar com profundo sentimento.
Tem vezes que você clama, mas está clamando, meu Deus, vou clamar, porque se eu não clamar, vou perder. Hoje eu vou sair fora do ritual, porque todo dia eu tenho que clamar. Então hoje eu não estou com vontade de clamar, mas então eu vou fazer o meu ritualzinho aqui, né? Não, Senhor, sabe o que é clamar? Clamar significa clamar com profundo sentimento. Sabe quando você chama a atenção de uma criança e a criança olha para você e começa sentimento, começa a se quebrantar, ela se sensibiliza, ela sente, parece que destruiu, às vezes não foi nada, mas parece que destruiu ela. Sentimento. Clamar é assim. Clamar é você se sensibilizar. Clamar é vir de dentro para fora. Clamar é você se desmanchar. E a Bíblia diz que Ele se agrada de coração quebrantado. Clamar, ainda a Bíblia diz: aquele que não se tornar como uma criança não entra no reino de Deus. Pastor, outra coisa, João Batista era uma tocha acesa. Ele pregava com paixão, com profundo senso de urgência. Ele sabia que o tempo dele era curto. Ele sabia que o ministério dele era curto. Ele sabia que o Messias já estava ali. Ele sabia que tinha que ser rápido. Ele sabia que não tinha muito tempo. Ele não poderia ficar parado. Ele não poderia ficar acomodado. Ele foi preparado no deserto, mas ele tinha um limite. Ele tinha um tempo para ele cumprir o que Deus colocou na vida dele. Ah, pastor, eu vou esperar eu ficar um pouquinho mais velho, eu vou esperar eu me aposentar, eu vou esperar eu vou esperar eu me formar, eu vou esperar eu ter um pouquinho mais de conhecimento. Não, Deus te chama para fazer agora. É um tempo limite. O noivo está às portas para buscar a sua igreja. E ele diz: vai, pregai, preparai o caminho para o Messias. Se coloca de pé, nós queremos orar pelas vossas vidas. Irmã Zélia estará preparando louvor para nós adorarmos o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quem sabe você está vivendo uma vida de cidade. Pois é, eu te convido hoje, a partir de hoje, primeiro, pastor, eu te convido a distanciar-se daquilo que está te distraindo, aquilo que está te fazendo sair da presença do Senhor, aquilo que está sendo como prioridade além do Senhor. Eu te convido a chamar a atenção do povo, pastor, quando tu sair aí na face da terra, que o povo, eles te identifiquem, eles te olhem para você e vejam: lá vai um servo de Deus, lá vai uma serva de Deus, lá vai uma tocha, lá vai um homem diferente, uma mulher diferente, não pela sua aparência, mas pela sua resistência, sabedoria, pela tua palavra, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que batiza no Espírito Santo. Aleluia. Deus chama você para ser diferente. Tenha uma vida de deserto, não tem problema. Você vai romper com a hipocrisia desse mundo, aonde eles pregam uma palavra que eles não conseguem viver, aonde eles vivem uma palavra que eles não conseguem pregar. Pastor, Deus te chama para quê? Para conseguir pregar a verdade, para fazer cumprir a profecia, para fazer cumprir a profecia. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio e se pegarão coisas